Olá, meu irmão, minha irmã, como estão meus amigos? Sejam bem-vindos à oração do dia. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Hoje nós vamos falar sobre ser exemplo. Antes de começarmos, eu queria convidá-lo para que você siga o nosso canal no YouTube, para que você deixe o seu joinha neste vídeo e para que você já coloque nos comentários o seu pedido de oração. Todas as vezes que você deixa o teu joinha, deixa o teu comentário, e quando você segue o nosso canal, além de ser um estímulo para nós, para o nosso trabalho, para o YouTube, você está sinalizando que este vídeo é importante. E o YouTube, entendendo que é importante, começa a enviá-lo para outras pessoas de forma aleatória. E a palavra de Deus chega a pessoas que nós nem imaginávamos. Eu te peço então, contribua com este trabalho. Se ainda não for inscrito, inscreva-se agora, deixe o teu joinha e já deixe aí anotado os seus pedidos de oração que nós e pastores amigos oraremos por você. Vamos lá? Nós vamos falar hoje, a palavra fala muito a juventude, mas eu quero que todos abracem essa palavra, por favor, que a gente traga amplitude a essa verdade de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo número 12. O apóstolo Paulo ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão, exemplo, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. A juventude é um tempo de sonhos. Ser jovem. Você olha para a vida e não há limites. Tudo é possível. É interessante como é que o jovem, muitos jovens, olham para o mundo e ele denuncia as injustiças do mundo. Ele reclama daquilo que ele acha que não está correto. E faz isso com fervor. E se coloca muitas vezes em contradição às pessoas que estão ao redor dele. Ele olha para o mundo e acredita que ele pode mudar tudo. Olha para aqueles que não deram certo e para aqueles que desistiram e ele muitas vezes acredita: aqui eu vou fazer a diferença. Se fosse eu, teria feito diferente. Na igreja não é diferente. O jovem chega na igreja, ele quer ser ouvido, ele quer ser levado em consideração. E é muito comum porque alguns jovens que são assim, muitas vezes eles trazem marcas da sua história, onde existe falta de afeto e de respeito dentro deles mesmos. Não é sempre assim, mas é comum que seja assim. Ou melhor dizendo, há muitos casos em que se encaixa isso que eu estou te trazendo. O apóstolo Paulo, ele valorizava muito os jovens. Ele traz essa palavra para Timóteo, ele ordena para que Timóteo, apesar dele ser uma pessoa tímida, ter uma personalidade tímida, que Timóteo não permitisse ser desmerecido por ser apenas um jovem. Nós precisamos observar o seguinte: ele apresentou um método para que Timóteo ele conquistasse respeito. O apóstolo Paulo não estava falando de bater o pé, de fechar a cara, de vencer pelo grito, ou de impor respeito. O apóstolo Paulo ele apresentou para Timóteo um caminho para que ele conquistasse respeito. E o caminho era ser o padrão dos fiéis. O caminho para conquistar respeito se tem por meio do seu comportamento exemplar. E falando ainda principalmente aos jovens, aqui é exatamente o ponto onde a maioria dos jovens fracassa.
porque o jovem tem entusiasmo, tem paixão, mas muitas vezes o que acontece? Falta vida, falta história de vida, falta um tipo de vida que dê respaldo àquilo que ele está exigindo. Então, eu sou capaz de apontar os erros dos outros com muita facilidade. E eu ainda não entendi na minha imaturidade que apontar os erros dos outros é a forma mais fácil para eu não encarar os meus desafios. Encontrar culpados e me encher de justificativas é o caminho mais fácil para eu fingir que estou encarando os problemas, mas na realidade não. Eu estou dando desculpas para exatamente não encarar os problemas e não encarar os desafios. Falta muitas vezes ao jovem caminhar um pouco mais para encontrar para a vida soluções que sejam reais e práticas. Paulo recomendou a Timóteo que não se deixasse levar por discussões ou argumentos. Fala menos, Timóteo. Seja exemplo. Discuta menos, Timóteo. Que a sua vida fale por você. Abra menos a boca e deixe que a sua vida fale por ti. Se você for pegar as escrituras, você vai ver que em 6 vezes, nas 2 epístolas a Timóteo, o apóstolo Paulo adverte que não seria bom levar adiante o plano de Deus com excesso de palavras. Nós temos um desafio porque nós queremos ser ouvidos, não é verdade? E nós acreditamos que nós seremos ouvidos pelo muito falar. As palavras daquele que fala pouco, comumente, são as mais ouvidas. A palavra daquele que tem um exemplo e fala na hora certa, comumente é o mais ouvido. O apóstolo Paulo despertou um estilo de vida em Timóteo capaz de lhe dar o direito de falar e ser ouvido. Exemplo. Nós estamos falando aqui muito diretamente aos jovens, mas essa palavra cabe, por exemplo, aos pais. Cabe ao irmão mais velho. Cabe a um líder. Cabe a uma pessoa que está numa posição destacada no próprio trabalho. Cabe a alguém que quer de alguma forma influenciar. Nós temos um desafio muito grande aqui. Porque a gente aprendeu a olhar para as pessoas e para as coisas e a julgar. Faz parte da nossa cultura. Julgar, condenar, falar mal. E quanto mais a gente fala mal de algo, seja do vizinho, seja do governo, seja do pastor, mais a gente se esquiva de olharmos para nós mesmos e aplicarmos mudança nas nossas vidas, porque nós estamos gastando tempo e energia olhando para aquilo que o outro faz. Eu não estou dizendo que você não deva ter uma voz. Eu não estou dizendo que você não deva ser aquele que seja um fiscalizador, por exemplo, daquilo que acontece no governo. Estou dizendo para que nós não te percamos o foco. O foco somos nós. O grande alvo da obra de Deus neste momento é você. Quantas pessoas que vão à igreja ou ouvem uma pregação e pensam, essa palavra se encaixa com fulano. Ou pensa, fulano tinha que estar ouvindo isso. Beltrano devia ter vindo comigo para ouvir isso. Sendo que Deus, na verdade, está querendo falar com você.
Quando eu era jovem solteiro, era muito fácil para mim olhar para meus pais e apontar todos os erros deles. Porque como seres humanos eles tinham e têm até hoje vários erros. Mas eu fui amadurecendo. Hoje eu tenho 46 anos. Tenho 3 filhos e estou guardando o 4º. Depois que eu me casei, tive filhos, trabalhei em um lugar, trabalhei em outro, tive minha caminhada na igreja, tive meus tropeços, meus erros e também os meus acertos. Aí sim eu comecei a entender o que é ser pai, o que é ser marido, o que é ser provedor, o que é ser um profissional, o que é ser um cidadão. Além da questão da imaturidade, existe muitas vezes em nós algo gritante que é a necessidade de reconhecimento. Todo ser humano quer ser aceito. Todos nós temos essa necessidade. E reconhecimento sacia essa necessidade. Então falamos alto, falamos muito, queremos ser vistos. Mas se você quer reconhecimento, como jovem, como pai, como mãe, porque muitas vezes os nossos filhos não estão reconhecendo o nosso esforço, a gente quer isso. Talvez lá na tua igreja, talvez no teu trabalho, talvez você queira reconhecimento diante dos teus irmãos. Se o que você quer é reconhecimento, busque uma vida de exemplo cristão. E o fruto de buscar ser esse exemplo será o reconhecimento. A sua vida vai falar por você. O poeta inglês e autor Oscar Wilde, ele traz uma frase muito interessante para os jovens, que diz assim: neste mundo os jovens estão sempre dispostos a compartilhar com os adultos o amplo benefício da sua falta de experiência. É sem dúvida um comentário irônico, né? Mas não deixa de ser uma verdade. Se você é jovem, permita que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. Se você não é mais jovem, você já é um adulto, entenda. As pessoas vão te reconhecer da vaidade, do orgulho, da indisciplina, da soberba, as minhas fragilidades, das minhas carências, a necessidade gritante de ser ouvido, o desequilíbrio muitas vezes de uma necessidade exorbitante de aceitação. Limpa o meu coração, meu Pai. Trata as minhas feridas. Faz obra em mim e me ensina, meu Deus, a ser um exemplo de fiel, um exemplo de cristão, a ser padrão, Pai, de filho de Deus. Abençoa cada filho, cada filha que agora ouve. Estes que acompanham, Senhor, a oração de hoje, que sejam abençoados, tocados, que essa palavra faça sentido para cada um e que traga transformação e vida. Transformação e vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que bom que você ficou até aqui. Que bom que você veio comigo até o final. E uma palavra que não é simples nem de ouvir, nem de pregar. Eu peço a você que você compartilhe essa palavra. Se você teve um tempo de reflexão, se de alguma forma essa palavra falou com você, permita que ela conduza outras pessoas à reflexão também. Que ela fale com outras pessoas também. Que ela fale a jovens e
que ela fale a adultos. Você que é pai, compreenda muitas vezes que o teu filho precisa falar. Seja paciente. Você que é jovem, ame os teus pais, respeite-os. E se preciso for, seja exemplo para eles, então. Encare esse desafio. Que Deus te abençoe. Se você ainda não segue o nosso canal, se você ainda não é inscrito, eu peço, se inscreva hoje. youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo. Faça parte do nosso time. Nós gravamos vídeos todos os dias, vários, para te abençoar. Dê um joinha neste vídeo e deixe nos comentários o teu pedido de oração. Nós e pastores amigos oraremos por você. Que você tenha um ótimo dia, que você tenha uma ótima noite ou uma ótima tarde, de acordo com o momento que você está assistindo a este vídeo e ouvindo esta oração, esta palavra. Creia, Deus tem obra maravilhosa para fazer na tua vida. Deus te abençoe e até breve.